Fala, galera! Estamos aqui no Circuito Brasileiro de Counter-Strike, aqui em Brasília, gente. Mais precisamente no Parque da Cidade, pois esse mega evento está recheado de campeonatos e também de palestras. Mas antes, vou pegar aqui a minha Monster, a nossa parceira aqui do Circuito Brasileiro de Counter-Strike. Afinal, gente, o que eu mais preciso, e também os nossos competidores, os nossos palestrantes e também você, é essa Monsterzinha aqui para energizar a sua vida. E lembrando que o evento acontece até o dia 27 de outubro, neste domingo, hein, pessoal? A partir de amanhã, das 9 da manhã às 10 horas da noite. E como eu falei para vocês, o dia está recheado de coisas. Mais cedo tivemos palestras, tivemos estudantes, várias crianças jogaram até mesmo um tequinzinho aqui no nosso palco. E agora eu vou chamar ele, o brabo, para falar para vocês sobre carreira na área de tecnologia. Pode subir no palco, Eduardo Macieski. Aê, Eduardo. Boa tarde, boa tarde. E aí, Eduardo, vai compartilhar todos os seus conhecimentos. Afinal, a gente está vivendo uma era extremamente globalizada e tecnológica, né? Era que mais cresce no mundo atualmente. É uma carreira que todo mundo tem buscado, é algo interessante. E o meu objetivo é passar o máximo de informação possível para as pessoas hoje. Então tá aí, Eduardo, o palco é todo seu. Eu vou ali tomar minha Monsterzinha e assistir você. Obrigado. Então, pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Eduardo. Hoje eu vou bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre a carreira na área de tecnologia da informação. O objetivo geral dessa apresentação é levar um pouco mais de informação para aquelas pessoas que querem entrar na tecnologia da informação, querem conhecer um pouco mais sobre esse negócio e muitas vezes tomar algumas decisões, se é a carreira que você quer para a sua vida ou não. Por quê? Quando a gente fala em tecnologia da informação, a gente está falando um pouquinho sobre carreira, né, o tempo que você vai passar trabalhando e se dedicando para aquilo, mas também você vai falar sobre ganhos, sobre o trabalho que você vai ter para se especializar. Então, entram vários aspectos aí que você usa na sua tomada de decisão para que você possa, de fato, chegar lá num mínimo múltiplo comum, se é o que você quer para a sua vida ou não. Antes de mais nada, eu já vou adiantar que é uma coisa que você tem que se dedicar, não é uma carreira que você constrói do dia para o outro, não é uma coisa que você vai conseguir atingir com uma semana ou 2 dias. Então, vale a pena o esforço, mas com relação a isso vai vir muitos outros aspectos que aí você vai decidir se é o que te interessa ou não. Bom, antes de mais nada, para se falar a respeito de uma carreira num setor tão importante que vem crescendo tanto, nada menos importante do que falar um pouquinho sobre como tudo começou, certo? Então, lá em 1940, foi inventado o primeiro computador, tá? Ele não é como os computadores gamers que a gente vê atualmente, né, que você tem um mouse, teclado e tudo mais. Ele foi uma máquina que fazia uma leitura de processamento de pequenas informações, o que a gente chama hoje de conceito binário, uns e zeros, basicamente. Através da leitura dessas pequenas informações, ele conseguia fazer traduções. Se alguém quiser saber um pouco mais e não tiver a fim de ler, eu recomendo assistir o filme chamado O Jogo da Imitação. É um filme que fala sobre Alan Turing. Alan Turing é literalmente o pai da computação que nós conhecemos hoje. A partir desse homem, da história incrível que esse cara tem na Segunda Guerra Mundial, a gente tem os computadores que a gente tem hoje. Então, hoje, se você veio assistir um campeonato de CSGO aqui, veio ver o pessoal jogar um campeonato de Tekken, ou veio aproveitar esse evento incrível, esse cara, a gente deve basicamente tudo a ele. Ele que fez o primeiro grande computador que originou a tecnologia que a gente tem hoje, tá? Bom, logo depois que tudo foi criado e passamos por esse grande trabalho de desenvolvimento, algumas pessoas pegaram essa tecnologia inicial que Alan Turing criou e eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos começar a construir um pouco mais. Esse um pouco mais veio melhorando, então ali em volta de 1990, de fato a tecnologia da informação, os computadores, eles escalaram
de uma forma absurda, né? A internet foi inventada e as coisas de fato mudaram, tá? Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa história, eu recomendo que deem uma olhadinha na internet. Isso tem à disposição em a Wikipédia, vários lugares. Inclusive, inteligência artificial, ChatGPT, se perguntar lá para ele como é que você segue o caminho, ele vai escrever tudo para você. Um segundo momento que fala um pouquinho sobre a carreira da tecnologia na informação, a gente vai acabar caindo nos conceitos básicos, porque você vai olhar para mim e vai falar, Eduardo, para onde é que eu vou? Que caminho que eu sigo? Se você entrar na internet, você vai encontrar 1 milhão de pessoas vendendo curso. Um curso de Python, um curso de PHP, um curso de DevOps. Puta, mas isso é grego. Eu não sei o que essas pessoas estão falando. Não basta você aprender uma linguagem de programação para você se tornar um programador. Não é tão simples. E hoje em dia é até interessante, porque tem pessoas na internet que vendem cursos. Cara, aprende 21 dias aqui de programação, que eles chamam de no-code, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que você já consegue entrar no mercado ganhando dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Esse tipo de informação é um problema, porque ele cria e caracteriza profissionais que não têm a competência necessária para dar seguimento nos projetos que nós precisamos. A tecnologia da informação é uma área muito grande, muito ampla, e para que a gente possa evoluir como estamos evoluindo, os profissionais responsáveis pela criação e por essa evolução têm que ser muito bem capacitados, eles têm que gostar do que fazem e têm que treinar, estudar, evoluir, crescer e fazer o máximo que eles podem, tá? Esse negócio de... Tá muito fácil vender dinheiro na internet hoje em dia, né? Ninguém mais vende curso, eles te vendem, fique rico em 5 minutos. Não é assim que funciona, tá? A área de tecnologia tem bons cargos, tem bons salários, mas ninguém vai sair de casa um dia e vai ganhar dinheiro com isso, tá? Necessariamente você vai ter que estudar um pouquinho e vai ter que construir a carreira que eu estou falando aqui um pouquinho para vocês. Nesse aspecto, a gente vai dar uma olhadinha na internet, entender um pouquinho sobre algoritmo e entender um pouquinho sobre estrutura de dados. Porque hoje, quando você vai falar sobre programação, algumas das linguagens que eu citei, a pessoa fala, eu sou especialista na linguagem tal. Mas, no fim das contas, quando você escolhe programar, você escolhe conhecer o que você está trabalhando, você precisa conhecer o conceito básico. E o básico da programação, o básico mesmo, é você entender como funciona uma estrutura básica de dados dentro de um computador e como funcionam os algoritmos. Basicamente, os algoritmos é o que vai dar formato para o que a gente está construindo. A forma como você vai escolher construir os seus algoritmos fica a seu critério e fica da forma como você escolher conduzir sua profissão. Bom, quando você entrar na internet hoje e falar, bom, Eduardo, eu gostei do que você falou, eu vou estudar aí os conceitos básicos, mas eu queria sentir um pouco disso, eu queria programar um pouquinho, eu queria ter um pouquinho de noção do que é isso. Muita gente vai chegar para você e vai falar, estude Python. O Python hoje ele é uma linguagem de programação simples, robusta, extremamente capaz e uma linguagem de programação que ela teve um início grande, forte no mercado em meados de 2010. É uma linguagem de código livre, que não tem nenhuma empresa grande cobrando por trás, então ela é uma linguagem boa e forte. Só que, quando você vai para o Python, você está falando em se aprofundar em conceitos de desenvolvimento que nem todo mundo quer trabalhar. Ou seja, nem todo mundo que entra na tecnologia para ser um desenvolvedor quer trabalhar aspectos como eu quero desenvolver um processador para tratar a leitura de PDF. Ou eu quero desenvolver um conceito de tratamento de dados que extrai os dados dos PDFs e dá um resultado compilado de todos esses dados. Por exemplo, quando você fala hoje da área jurídica no Brasil, nós temos inteligências artificiais de scripts desenvolvidos em Python, que fazem a extração desses PDFs, desses dados, compilam toda essa informação e entregam grandes resumos, o que facilita muito a vida de advogados ou de instituições que necessitam tratar essas informações. Isso é um nicho da tecnologia
muito fechado. Todo mundo pode chegar lá? Claro, se você acha que é o que você quer, o que você gosta, Python sempre vai ser uma excelente porta. Mas se você quer, de fato, conhecer o fluxo inteiro que uma informação segue, eu recomendaria você começar com PHP, HTML e MySQL. Se tiver algum desenvolvedor me assistindo nesse momento, deve estar querendo me crucificar. Tá tudo bem, eu consigo entender por quê. Mas deixa eu explicar para vocês o motivo de eu estar fazendo essa sugestão, tá? Quando a gente fala sobre desenvolvimento, os sites que vocês acessam, os jogos que vocês fazem, é importante entender que a informação que esses jogos e esses locais tratam, ela sempre segue um caminho. Esse caminho que essa informação faz é o que a gente chama de front-end, que é a cara do que você está vendo, é a imagem que você está tratando, é a tela do site que você está vendo. E você tem o back-end. O back-end é onde essa informação é processada e tudo acontece. Quando você constrói uma arquitetura utilizando esse escopo que eu passei, você vai utilizar o HTML para construir inputs, que é onde você imputa a informação, o PHP para tratar a informação e o MySQL para armazenar a informação que você está tratando. Por mais que seja simples o que você vai fazer, você vai entrar no que a gente chama de estrutura de dados. Você vai começar a entender o caminho que a informação que você vai tratar faz. Claro, você não precisa morrer fazendo isso. Isso é só uma porta de entrada. A partir daqui, você vai descobrir o que você gosta e o que você quer fazer. Você pode trabalhar com outros estilos de frameworks, você pode ir para outras linguagens de programação mais robustas que fazem processamento de linguagem, você pode ir para desenvolvimento de aplicativos e desenvolver aí o que está dentro do seu coração. Mas aqui, nesse momento, eu estou falando em você descobrir se você quer ou não estar aqui. Trabalhando como desenvolvedor ou como analista de sistemas, você obrigatoriamente tem que passar por isso aqui. Porque quando você vai falar hoje sobre entender o que você quer fazer, você tem que conhecer do começo ao final. E isso aqui é um bom começo, porque ele é um começo simples e fácil. E outra coisa muito interessante, é muito tranquilo encontrar cursos gratuitos disso aqui na internet. E às vezes nenhum curso, se você encontrar um blog explicando como isso aqui funciona, você já consegue fazer no seu computador. E às vezes você consegue chegar muito rápido num resultado e compreender com muita facilidade, se de fato você está indo pelo caminho que você escolheu até então. Bom, eu vou fazer uma brincadeirinha rápida aqui, valendo um monster. O primeiro que levantar a mão e acertar, ganha, tá? A pergunta é bem simples. Sou uma invenção que aconteceu, eu sou uma invenção que conecta o mundo, permite que você se comunique instantaneamente e acesse informações de qualquer lugar. Quem sou eu? Calma aí, vamos por ordem. Não? Alguém gritou internet do lado de cá também, mas ali estava com a mão levantada primeiro. Assim que a gente finalizar aqui, a gente acerta seu monstro aí que eu estou te devendo. Mas basicamente é a internet, tá? A invenção do século para a tecnologia da informação é a internet, tá? É sempre bom vocês entenderem o que eu estou falando. Por que eu fiz essa brincadeirinha? A maior skill de um programador, desenvolvedor, analista de sistemas, não importa o que você siga na sua carreira, é você saber pesquisar o que você está querendo fazer, tá? Hoje em dia, dificilmente você vai ter um desenvolvedor que cria algo 100% novo. Você vai ter problemas, trabalhos, coisas novas para resolver, mas a internet ela tem basicamente toda a resposta que você precisa para executar bem a sua profissão. É quase impossível você ter um problema hoje com desenvolvimento que alguém não teve e publicou em algum fórum de solução de código, como Stack Overflow ou Reddit, por aí vai. Então você foi lá mexer com PHP, MySQL e HTML e você vai obter erros, acontecem. Você não precisa quebrar a cabeça para solucionar. Entra na internet com o seu erro, dá uma pesquisadinha, você vai ter N soluções possíveis e você vai conseguir solucionar o problema que você está tendo. Isso é muito tranquilo. Mas não só para a TI, isso serve para o mundo, tá? A internet pode ser considerada uma das maiores revoluções que a gente sofreu nos últimos anos. Bom, agora vamos para a parte interessante. Vamos falar um pouquinho sobre cargos e salários que vocês podem escolher
seguir na carreira de tecnologia, tá? Hoje em dia você pode escolher desenvolvedor, basicamente programador. Você vai conhecer uma tecnologia, uma linguagem, você vai se especializar nela ou vai se especializar num nicho específico de desenvolvimento e vai seguir sua carreira baseado nisso. Você pode ser um analista de sistemas, que é quem dá o direcionamento, é quem entende o que o cliente precisa, é quem analisa o que está sendo desenvolvido de fato e cria caminhos para que você possa chegar num objetivo. Você pode ser um engenheiro de software, que aí você pega o analista de sistemas e sobe um patamar. Você é uma pessoa que já vai analisar o sistema de forma um pouquinho mais minuciosa. Quando você chegar no que o cliente quer, você não vai só dizer, o cliente quer tal coisa. Você já vai chegar detalhando o que ele quer. Você vai dizer, ele precisa fazer isso, isso, isso e isso. E você vai entender também um objetivo e uma finalidade para aquilo que você precisa. Tá? Um administrador de banco de dados, o banco de dados entra um pouquinho no MySQL que eu falei, mas existem muitos tipos de bancos de dados aí disponíveis, tá? E aí você vai estudar e vai chegar onde você quer. Especialista em segurança da informação, uma das carreiras que mais cresce no mundo, tá? Que é hoje o pessoal que é especializado em proteger os dados e as informações. Entre outros cargos que você vai ter à disposição, tá? Carreiras em ascensão. A demanda por profissionais de TI continua crescendo, especialmente nas áreas de desenvolvimento, ciência de dados e segurança cibernética. Tá? Os salários, aqui é o que todo mundo queria ouvir um pouquinho. A gente hoje pode, para pessoas que estão entrando, ingressando na área com um conhecimento mínimo, ter salários ali em torno de R$4.000. E para quem já tem muita experiência, pode chegar em salários até R$20.000. Isso que eu estou falando de profissões internas, aqui dentro do Brasil. Tá? Fora, se você for trabalhar nos Estados Unidos, você pode ganhar muito mais. Por que você balançou a cabeça, meu jovem? Por que você balançou a cabeça? O que você discorda do que eu falei? Não. Aí é só um exemplo. É porque o que acontece? Não, gosta sim. A pessoa ela pode escolher, testar e devolver para o desenvolvedor depois. Se riscarem o carro dela, não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Gosta sim, tá? Só que tem um problema, tá? Isso vai muito de encontro com o que eu falei no comecinho. Tem gente que vai na internet vender esses salários em 21 dias. Faça um curso em 21 dias, você vai sair daqui e vai ficar rico com essa porra. Isso não existe, tá? Eu não conheço um desenvolvedor sério hoje que tem carreira que conseguiu ganhar um salário inicial de R$4.000 em 21 dias. E se vocês me acharem esse cara aí, vocês me apresentam ele que eu venho aqui e peço desculpas para todo mundo. Não existe. Quem quer seguir carreira na tecnologia tem que estudar. Não tem escolha. Você vai seguir o nicho que te apetece. Você não precisa ser só desenvolvedor. Você pode ser analista, você pode trabalhar com cliente. Eu hoje fui desenvolvedor durante 9 anos, mas já tem 4 anos que eu trabalho como gerente de projetos. Então, eu lido com o público, eu tenho uma vertente que é mais comercial e ela se sobressaiu, né, meados da minha carreira. Então, eu peguei a minha experiência como desenvolvedor e usei para seguir uma outra vertente. Isso faz sentido, tá? Você não obrigatoriamente precisa ficar vendo aquela tela preta cheia de código escrito. Aquilo é importante para as pessoas entender o que significa a profissão. Só que depois de um tempo que você adquire esse conhecimento, você vai poder escolher outras áreas, outras vertentes. Acredite, é uma área muito rica, ela tem muito a acrescentar, ela vai mudar o mundo, tá? É a profissão do futuro por muito tempo, porque o nosso futuro ele está sempre se renovando, a tecnologia está sempre crescendo. Então hoje, quando você olha e fala, putz, eu vou começar, cara, vale a pena. Se você gostar, óbvio, você pode olhar para a profissão e não se identificar com ela. Mas se você conseguir se identificar com aquilo que você enxergou, vale a pena investir, vale a pena conhecer, vale a pena estudar. Hoje em dia, você não precisa fazer uma faculdade completa para conhecer a tecnologia. Recomendo tirar a certificação de bacharelado, graduação, tecnólogo. É importante. Se você gostar, eu recomendo uma pós-graduação, um mestrado. Aí vai do quanto você está disposto a se certificar para reafirmar o seu conhecimento na área. Mas hoje você tem plataformas como a Lura. Né? A minha equipe de tecnologia hoje, a gente deu na empresa. O que é a Lura? É uma plataforma que não custa, sei lá, 1/3 do que custa uma faculdade, tem 500 cursos lá dentro, todos dão certificação,
Todos os cursos são muito bons e você consegue aprender um pouco mais lá dentro. Ah, mas Eduardo, eu não tenho R$1.000 por ano para pagar por essa plataforma. Tudo bem, YouTube tem curso de graça e tem outras ferramentas e outros cursos interessantes que não custam caro para você começar. Para você ter o entendimento mínimo, eu acho que de graça você já consegue, tá? Não tem muito dinheiro para você investir. Se você entrar na internet e pesquisar, ainda mais com o ChatGPT, você vai longe. Por exemplo, há 3 semanas atrás, eu fiz um curso gratuito da Alura, onde o time da Alura ensinou a construir um site utilizando o Gemini. O Gemini é a inteligência artificial do Google. Cara, para quem já tem experiência em tecnologia, foi um curso um pouquinho mais raso. Mas para quem está começando, os caras deram muita informação legal, porque eles tiveram um trabalho todo de explicar o passo a passo. Não só pegaram a inteligência artificial e jogaram lá, faça. Eles explicaram o que eles estavam fazendo. Se eu não me engano, esse curso ainda está disponível, não certifica mais, mas ele está disponível na internet. Se alguém tiver interesse, dá uma procuradinha na Alura lá que vocês vão conseguir encontrar, tá? Então, esses salários, eles são bons, são muito bons, na verdade. Só que você precisa se especializar para chegar lá. E se eu puder deixar um grande conselho para vocês, inglês. Faça o máximo de inglês que você puder. Torne-se fluente, se possível. Porque quando a sua carreira se estabilizar, você vai poder buscar o mercado americano. Ou, eu tenho amigos que moram em Portugal, eu tenho amigos que moram aqui no Brasil e trabalham para empresas americanas, e o salário, quando ele é pago em dólar, óbvio, ele é muito mais valoroso do que o nosso real, tá? Então existe esse nicho. Ah, mas Eduardo, eu preciso mudar para os Estados Unidos, para Portugal. Quem está em Portugal, que eu conheço que trabalha lá, mora lá. Mas eu conheço gente que trabalha para empresas americanas que mora aqui. Estava almoçando comigo, inclusive, hoje. Então, são pessoas que estudaram, se profissionalizaram, até um ponto onde eles entraram numa seleção americana e passaram e estão trabalhando para empresas lá. Certo? Bom, o crescimento no mercado, a demanda por desenvolvedores, ela cresceu muito, principalmente depois da pandemia, tá? Uma coisa interessante é porque é o seguinte, e aí vocês vão perceber que eu ataquei um pouquinho o pessoal que vende esses cursos de consiga dinheiro rápido com tecnologia, e eu vou explicar para vocês agora o porquê que eu estou fazendo isso. Quando a gente estava entrando na pandemia, que tinha passado um pouquinho ali o período inicial, eu criei uma empresa de tecnologia da informação. E aí começou na internet, faça o curso aqui, faça o curso XYZ, se torne profissional, ganhe salários a partir de 8, 10 mil reais com 2 meses de curso. E as pessoas que estavam em casa passando por problemas, não conseguindo trabalhar, começaram a buscar esses cursos como uma opção de querer ganhar um dinheiro para sustentar a si mesmo, a sua família e por aí vai. Isso fez com que os salários na área de tecnologia ficassem superfaturados. E os profissionais que a gente estava encontrando não tinham a qualificação necessária para entregar os projetos. Ou seja, projetos que era para eu entregar em 4 meses, que é um prazo interessante, eu estava entregando em 8, quebrando o contrato, tendo que pagar multa, tendo que pagar um alto salário de tecnologia, resumo da ópera. A empresa quebrou em 1 ano e meio. Por quê? Porque eu não conseguia mais manter uma empresa onde me custava extremamente caro manter uma equipe, que por mais que eu buscasse qualificar a equipe, a qualificação, a base inicial deles era uma base pequena, porque um curso de 2 meses, ele não te torna um profissional pleno, nem se você quiser. Nem que você tenha nascido com o maior QI da história. Você precisa estudar e se profissionalizar e construir uma base. E aí a pessoa chegava para mim com um currículo, fiz 4 cursos, quanto é que você quer de salário? 8 mil reais. Não tinha outra pessoa para contratar. O cara que estava atrás dele tinha um currículo igual e queria 8 mil reais também. A gente tinha que contratar essas pessoas porque eu não tinha pessoas qualificadas. De contrapartida, as pessoas que já tinham histórico de mercado, o salário subiu muito e essas pessoas estão sólidas nas vagas, se quiseram, assim, até hoje. Por quê? Porque profissional bom se tornou uma coisa um pouquinho complicada de se encontrar. E o profissional bom é aquele que eu estou falando, é o profissional que se qualificou, que estudou, que se importou em construir uma base, que ele entende o básico, ele entende o avançado e ele sabe o que ele está fazendo. Ele não passou por uma coisinha curta e acha que chegou ali do outro lado rapidamente. Então, eu entendo que é uma necessidade das pessoas, isso
na gestão há algum tempo eu tenho visto, as pessoas buscam ganhar dinheiro rápido. Isso é bom. Eu também quero. Se eu conseguisse ganhar dinheiro em 5 minutos, eu queria. Mas, infelizmente, na área de tecnologia, isso é um mito, e é um mito bem grande, tá? Então é importante tomar cuidado, porque você vai acabar decepcionando a empresa que você trabalha e você vai acabar se decepcionando, porque você vai investir o seu tempo, que às vezes não é muito, mas o tempo é precioso, e você vai acabar não atingindo nenhum objetivo importante. Bom, só que tem uma parte na área de tecnologia que ela se vale também das pessoas que falam, mas Eduardo, eu não queria aprender TI e ir trabalhar para os outros, eu não queria aprender tecnologia e ir parar ali numa software house ou em algum lugar. Eu queria desenvolver o meu trabalho. A área de tecnologia ela é incrível quando você fala de empreendedorismo, porque basicamente tudo que você imaginar, claro, vamos colocar algumas paredes aqui para também não ir muito além, é possível desenvolver tendo o devido trabalho e tendo o devido conhecimento, óbvio. Mas você consegue desenvolver. Então, hoje, se você acordar e falar, Eduardo, eu quero fazer uma startup que vai ter uma inteligência artificial que bate uma foto de uma planta e vai aparecer para a pessoa qual é aquela planta, quais são os cuidados necessários, e através da computação visual, eu quero que ela analise os traços dos vetores da planta e diga se essa planta vai nascer ou não. Imagina tu fazer isso em larga escala para o agro. E tu conseguir pegar esses caras aí que tem fazendas com 300 mil hectares e dizer para o cara, essa planta nasce, essa planta não. Essa planta nasce, essa planta não. Se você quiser desenvolver isso, você pode. Não estou dizendo que já não tem alguém fazendo no mercado isso, tá? Mas você pode desenvolver, se essa for a sua ideia. Então, você tem essa abertura. Claro, se você não tem, às vezes, o investimento necessário para começar, cara, acha outro maluco que desenvolve também, dão a mão e vão embora. Quantas vezes eu comecei um projeto com um amigo no sonho de dar certo? Puta, várias vezes, tá? Alguns deram certo, outros não. Paciência, mas o empreendedorismo fala um pouco disso. Fala um pouco de você tentar até você acertar. Se você pegar a história de grandes pessoas que o pessoal cita aí, como grandes CEOs de grandes empresas, todo mundo fala, eu comecei na garagem, o outro eu larguei a faculdade, o outro é isso. Bom, isso se trata um pouco do empreendedorismo, se trata de você tentar até você acertar. Basta você ter a ideia. Se você tiver uma ideia e achar que vale a pena, aí vai ficar a respeito do seu esforço, porque o que você precisar da tecnologia para fazer, ela vai ceder isso para você, tá? Bom, falando um pouquinho sobre startups, tá? Isso é uma coisa que cresce muito hoje dentro do mercado da tecnologia. É uma coisa muito bacana. Muitas grandes empresas hoje têm trago para a gente novas tecnologias, melhorias de vida, através desse processamento, desse processo, que é criar uma startup, levar uma ideia para a rodada de investidores. A internet hoje tem uma documentação extremamente rica a respeito disso. E se você acha um profissional de tecnologia que já tem mercado, ou alguém que está começando, você quer pegar uma ideia e construir uma startup, cara, muita gente pode te ajudar. Basta você pesquisar um pouquinho. Inclusive, se alguém tiver alguma ideia bacana e quiser conversar a respeito, não tenho interesse em desenvolver a ideia dos outros, não, mas eu me coloco à disposição para conversar um pouquinho. Conheço pessoas que podem investir, conheço gente que tem interesse em tecnologia e de bom grado, tá? Sem ganhar absolutamente nada em troca, eu me coloco à disposição para ajudar. Porque a tecnologia fala um pouco sobre isso. Fala um pouco entre você compartilhar o conhecimento, compartilhar um pouco do que você descobriu e compartilhar um pouco a respeito daquilo que você está criando. Dentro da área da TI, eu sou adepto ao software livre. Eu gosto de compartilhar aquilo que nós desenvolvemos que agrega para o mundo. Se você conseguir construir uma tecnologia, às vezes não um software inteiro, mas às vezes um algoritmo, um script que resolve um problema, que atrapalha a vida de muitas outras pessoas, por que não compartilhar? Aquilo pode acabar ajudando muitas outras pessoas. E uma história que eu tenho para mim, que me move nesse sentimento, é a história do cinto de 3 pontas no carro. O cinto de 3 pontas ele foi desenvolvido pela Volvo. Em vez deles patentearem e ganharem milhões de dólares com isso, eles compartilharam com o mercado. Hoje, a forma mais segura de se proteger dentro de um carro, né, tem o airbag, mas é o cinto de 3 pontas. Por quê? Porque essa invenção
ela não era só para ganhar dinheiro, ela era para proteger as pessoas também. Então, quando você cria e você pode ajudar, eu acredito que se você quiser, você deve. Tá? Então, isso é muito importante. Tem uma comunidade gigantesca de desenvolvedores e pessoas de tecnologia que compartilham do software livre, que produzem Linux, no GitHub tem N códigos, você pode encontrar muitas outras coisas lá que o pessoal desenvolve e disponibiliza lá para auxiliar outras pessoas que precisarem solucionar problemas como eles tiveram. Bom, a gente está num evento de jogos, vamos falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento de jogos. Tá? O desenvolvimento de jogos ele é uma das áreas mais dinâmicas da tecnologia, com um mercado global que continua se expandindo rapidamente. Aí você vai olhar para mim e falar, mas Eduardo, eu queria desenvolver jogos, mas eu nunca vou ser contratado pela From Software. Cara, às vezes vai. Esses dias atrás eu estava em reunião com uma pessoa que trabalhava lá no Vale Silício para o Google e eu acreditei que nunca fosse conhecer alguém que tinha esse conhecimento. Às vezes você consegue, mas não necessariamente você tem que focar em ser um desenvolvedor de um grande jogo. Você pode desenvolver jogos mobile, você pode pegar search engines de desenvolvimento de jogos hoje que tem gratuitas e desenvolver o seu próprio jogo. Óbvio, adquirindo as skills necessárias e, se não conseguir adquirir todas, achando pessoas que podem lhe ajudar. Tá? Na minha experiência como desenvolvedor, eu trabalhei um pouquinho com o desenvolvimento de jogos de tabuleiro, né, para mobile, e jogos que a gente chama de Infinity Run, que são aqueles joguinhos que o personagem fica correndo eternamente, desviando de alvos. Tá? Na época, a gente utilizou uma engine chamada Unity 3D, que é uma engine muito completa, muito pesada para rodar no computador também, mas ela é muito completa e ela abrange todos os aspectos necessários para você conseguir estar com o jogo pronto e botar no seu telefone. Você consegue modelar o 3D dentro dela, você consegue produzir o código para o seu jogo, você consegue testar e você consegue criar uma build, que seria o aplicativo, para telefone, para internet. Então, é uma ferramenta interessante. Se alguém tiver interesse em aprender um pouquinho, tem vários cursos na internet falando sobre Unity 3D e algumas outras engines que fazem isso também. Bom, eu vou encerrar minha apresentação por aqui, mas antes de tudo, deixa eu falar só um pouquinho sobre o meu currículo. Tá? Eu tenho 12 anos de experiência na área de tecnologia, alguns anos como desenvolvedor e outros como gestor de tecnologia. Tá? Eu já fui coach de equipe de CS, não ganhei nada, mas eu fui, tá tudo certo. Eu já fui jogador semi-profissional de Valorant, também não ganhei nada, mas eu joguei. Atualmente, eu sou gestor de tecnologia na DSA, uma empresa que trabalha blindagem jurídica para médicos no Brasil inteiro. É a maior empresa no segmento. E eu tenho um ramo de restaurantes também, porque a tecnologia permite isso para a gente. Você não obrigatoriamente precisa viver somente aqui. Espero ter ajudado, me coloco à disposição para maiores dúvidas. Amanhã, nesse mesmo horário, neste mesmo lugar, eu tenho uma palestra sobre inteligência artificial. Se alguém tiver interesse no assunto, estarei aqui apresentando e fico à disposição. Muito obrigado por tudo. Ótima tarde a todos. Valeu! Tá aí, Eduardo Macieski. Peraí, vou conversar aqui rapidinho. Dá um spoiler aí pra galera. Como vai ser a sua palestra de amanhã? Bom, quando você vem falar sobre inteligência artificial na internet hoje, o pessoal muitas vezes mostra a IA generativa e fala, bom, você digita o que você quiser aqui e sai um resultado. Eu pretendo me aprofundar um pouco mais. Tá? Eu pretendo ensinar o Prompt Engineer. Né? Eu pretendo mostrar algumas estratégias de como obter os melhores resultados dessa inteligência artificial, como você pode, de fato, pegar algumas ferramentas disponíveis no mercado de forma gratuita e fazer ela não agregar só no seu dia a dia, mas também no seu trabalho e na sua empresa. Então tá aí, gente. Não vamos perder a sua palestra. Eduardo, muito obrigada. Foi uma palestra enriquecedora. Mas você falou sobre o Valorant. Só por curiosidade, qual agente você costumava jogar? Eu costumava jogar de Raze. Que isso, hein? Duelista mesmo. Duelista, Bravíssimo, duelista. hein? Lembrando que vamos ter Valorant também, LOL no domingo, e CS sexta, sábado e domingo, viu, pessoal? Agora, gente, vamos ficar por aqui e já temos a nossa última palestra antes do Tekken 8. Fui!